Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 10 motivos para você customizar um Dodge. E aqui nós vamos focar nos Dodges nacionais, tá ok? Dodge Dart, Charger, LeBaron, Magnum, os Dodges grandes, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveita e já badala esse sininho aí para você ativar as notificações e ser avisado a cada vez que nós lançarmos um vídeo novo aqui. Já deixa o seu curtir agora também e ao final do vídeo manda ali o seu comentário, o que você achou, se você concorda com esses 10 motivos, se você incluiria mais algum, enfim, quero saber a sua opinião. Sem mais delongas, então vamos começar com o primeiro motivo. O primeiro motivo porque o Dodge é uma boa opção para você customizar é que ele é sinônimo de potência e esportividade. O Dodge Dart, né, e as suas variações, o Charger, Magnum e LeBaron, ele foi por muitos anos o carro nacional mais potente, mais veloz e de maior motor. E por conta de tudo isso, ele tem um forte apelo emotivo. Até hoje, o Dodge ele é o carro que teve o maior motor dentre todos os nacionais fabricados aqui no Brasil. E isso sempre atrela a imagem do Dodge a um carro potente, a um carro veloz, e isso combina muito nas modificações, nas customizações. Geralmente as pessoas customizam o carro para ter um melhor desempenho, né? Então você já estaria aí começando por uma boa base. Segundo motivo, o Dodge é o carro nacional mais próximo de um legítimo muscle car que você pode comprar. Só para a gente poder situar aqui, os muscle cars, né, eles tiveram a sua época dourada entre os anos de 1964 e 74. Vou deixar aqui no card acima um link para vocês poderem depois assistir um vídeo que eu explico especificamente sobre os muscle cars e sobre todas as suas subcategorias. Mas aqui eu gostaria de apenas sintetizar as subcategorias dos muscle cars da marca Dodge, tá bom? Nós temos os muscle cars mid-size, que seriam eles de tamanho médio, e o da Dodge seria o Dodge Charger, muitíssimo conhecido. E aqui eu estou falando do Dodge Charger americano e não nacional, porque o nacional ele era uma variação do Dart. Nós temos os muscle cars da subcategoria Pony Car, que aqui a gente inclui o Challenger, e o Challenger, né, concorria com Camaro, com Mustang, todos esses são chamados de Pony Cars. E abaixo deles tinha ainda mais uma categoria dos muscle cars compactos. E eu já comentei isso aqui no canal outras vezes, por incrível que pareça, o Dodge Dart lá nos Estados Unidos era considerado um carro compacto, apesar de todo o seu tamanho aqui no Brasil, né? E aí o Dodge Dart ele competia nesse segmento dos muscle cars mais acessíveis. Então você pode ver muito bem que você comprando um Dodge Dart aqui no Brasil vai ser o mais próximo do que você vai poder ter de um muscle car americano. Óbvio aqui se a gente está considerando carros nacionais, tá ok? Agora se você, né, comprar obviamente um Challenger ou um Charger, aí claro você já vai estar comprando um legítimo muscle car, né? Mas você comprando um Dart, o Dart de todos os nacionais, junto talvez com o Maverick, seriam ali os que mais se aproximavam desses muscle cars autênticos que eram vendidos lá nos Estados Unidos. Terceiro motivo, o Dodge Dart, né, ele teve várias versões nos Estados Unidos e que servem de inspiração para customização. Aqui eu trouxe alguns modelos para vocês poderem notar, né? Aqui tem o Dart Hang Ten, que é esse branco com essas listras azul e laranja. Ele era um Dodge Dart com apelo mais para surfista, né? Até leva esse nome que é o nome de uma manobra de surf. Abaixo você tem um Dodge Dart com um famoso Mod Top. Mod Top são esses tetos de vinil que tinham uma padronagem meio psicodélica ali, seguindo bem a moda da época, né, que era meio hippie e tal. Então a Dodge e as outras marcas do grupo Chrysler lançaram algumas padronagens para teto de vinil.
bastante extravagante, é muito difícil de você encontrar, no Brasil não teve, tá? Isso foi somente lá fora. Mas fica como também uma opção você se inspirar às vezes para poder fazer um teto customizado, um teto de vinil customizado, ou você se inspirar nesse Dart Hang-Ten para poder fazer umas faixas coloridas um pouco mais diferenciadas. É uma opção interessante também. E tem o Dart GTS, que é muito conhecido principalmente por essa faixa na traseira, né, que sobe ali pelos paralamas e atravessa o porta-malas traseiro. E acaba servindo de muita, esse já é um pouco mais comum, né? Serve de inspiração para muitas customizações de darts nacionais. Né? Muitos se inspiram nessa versão do GTS. Quarto motivo é que, além disso, dá para se inspirar também nos seus irmãos do grupo Chrysler, porque a aparência do Dodge Dart nacional ela tem uma linguagem visual estética muito parecida com a dos demais carros da marca Chrysler, da Dodge, da Plymouth, né, da marca Chrysler propriamente dita. Então você consegue ali de repente se inspirar em algumas referências de outros modelos dessas marcas para poder fazer uma customização. Então vamos pegar, por exemplo, esse Charger RT azul aqui. Você vê que ele tem um grafismo na porta, né, que acompanha ali uns ressaltos que ele tem na carroceria, né? Essa padronagem você poderia muito bem servir de inspiração para você aplicar a um Dart nacional. Assim mesmo como as rodas ou as listras na parte traseira do carro. Dá para você se inspirar em projetos de customização para carros desse tipo. Né? E aqui abaixo nós pegamos um rendering do Mastership Fuse, em que tem um projeto de customização para um Plymouth Barracuda. E por eles serem assim esteticamente meio parecidos, né? Então você consegue ali pegar uma referência, você consegue ver projetos de customização e que ficaram legais em alguns carros norte-americanos, alguns muscle cars norte-americanos. Você consegue replicar, às vezes, na padronagem das cores, esquema de faixas, às vezes algum ressalto no capô, alguma coisa assim, pode te dar uma ideia muito legal para você aplicar, propriamente dito, ao seu Dart. E aqui nós temos um Charger nacional, um Charger do brasileiro, né? Que a diferença dele para o norte-americano, igual eu já expliquei anteriormente, é que esse Charger é montado em cima do Dodge Dart, né? E o Charger americano era um outro carro, um carro maior. Então vocês percebem que até mesmo a própria marca, a montadora, a Dodge, ela já fazia isso. Né? Ela pegava um carro nacional e alterava a estética dele para deixar parecido com um carro norte-americano. Então, numa customização, acho que isso seria perfeitamente viável. Né? Você olha para frente dele e você vê que foi inspirado na frente do irmão maior do Charger americano. Assim como a coluna C, né, que ela é um pouco mais comprida, também é inspirada no Charger americano. Então, você vê que a própria montadora já fazia isso na época, lá nos anos 70. Então, se você vai customizar, uma boa referência é você se inspirar também em outros modelos do grupo Chrysler como um todo. Né? Não vamos ficar apenas no Dodge. Você pode se inspirar em outros Chryslers, em outros Plymouths, em outros carros do grupo Chrysler. Né? Vamos agora ao quinto motivo. Quinto motivo do porquê que customizar um Dodge é uma boa opção é que ele foi vendido também em outros países, com versões exclusivas para esses mercados. E você pode estar pensando, tá, Felipe, mas e daí que o Dodge Dart foi vendido em outros países? Bom, o legal de um carro ser vendido em outros países é que muitas vezes ele tem algumas versões exclusivas, uma versão esportiva, enfim, alguma versão com uma estética um pouco diferente e que se você usar para customizar seu carro aqui no Brasil, ele vai ser diferente dos outros Dodge. Vamos pegar então agora alguns modelos como exemplo. Este Dodge 3700 GT. Você pode olhar e achá-lo diferente do Dart, mas ele era baseado
no nosso Dart nacional que nós tivemos. E esse 3700 GT, ele foi vendido lá na Espanha. Então veja assim, que ele tem um aspecto, né, um pouco mais luxuoso e tal, mas às vezes você pode se inspirar nele para poder fazer uma versão modificada, às vezes pensando em replicar os faróis duplos ou a grade, né, ou alguma outra característica desse modelo. Você pode se inspirar para poder fazer uma versão customizada aqui no Brasil. Semelhante modo, os argentinos tiveram o Polara RT. Esse Polara RT a gente não pode confundir com o nosso Dodge Polara, que era um carrinho menor. O Dodge Polara argentino, ele era um carro exclusivo, feito para o mercado argentino, mas feito com base no nosso Dodge Dart. Então ele era um carro maior. Então veja que você às vezes pode se inspirar também nesse modelo para poder fazer uma customização. Às vezes se inspirar na cor, nas faixas, na grade ou nos faróis, apesar de particularmente eu preferir os faróis redondos do que esses meio quadradinhos. Eu acho que eles deixam o carro com uma carinha um pouquinho estranha, mas enfim, fica como uma boa referência também para você poder customizar o seu carro. E você vai estar fazendo algo diferente do que é visto aqui geralmente no Brasil. Lá na Argentina também você tinha uma versão ainda mais esportiva do que o Polara RT que eu mostrei anteriormente, que é o Polara GTX. E o Polara GTX você pode até perceber que ele tinha algumas inspirações no Plymouth GTX, né? O seu irmão primo, né, da marca Plymouth. Você pode perceber que a logo GTX que aparece aqui no paralamas traseiro é a mesma do Plymouth, né? E aí você repara o padrão das faixas na traseira, né, a cor, enfim. Tudo isso você pode se inspirar para poder criar aí uma versão customizada do seu Dodge Dart. Assim você vai estar bebendo numa fonte que tem uma referência da própria história do modelo. Você não vai estar buscando uma referência em algo muito longe, você vai estar buscando referências em modelos similares, no próprio Dodge Dart que era vendido em outros mercados, né? Um sexto motivo do porquê customizar um Dodge é que o Dodge nacional ele foi produzido ali de 69 até 1981. Por causa disso, não é difícil você encontrar um modelo, tá? Óbvio que encontrar um modelo em bom estado requer, né, um pouco mais de paciência, procura, mas não é difícil você encontrar um Dodge para você, se você quiser customizar um. Você até consegue encontrar. Já tiveram muitos, infelizmente muitos foram depreciados, não sobreviveram ao tempo, mas ainda assim você consegue encontrar. Então, em 1969, que foi o ano em que debutou o Dodge Dart, ele tinha essa frente aqui que vocês estão vendo, que era a frente, né, baseada nos primeiros Darts dessa geração lá nos Estados Unidos. Em 1973, ele sofreu a sua primeira reestilização. Ele já ganhou uma frente um pouco mais diferente, né, com os faróis bem separados da grade. Eu particularmente eu gosto mais dessa frente, eu acho ela um pouco mais esportiva, né, dá uma cara para ele bem agressiva, eu acho legal essa frente. E em 78 ele ganhou ali a sua última reestilização, que muitos chamam até de frente bicuda, né, que ele ganha esse bico aí na frente, né. Apesar de alguns não gostarem, ela está um pouquinho mais antenada com a época em que ele foi lançado, ali final dos anos 70, começo dos anos 80, então ela já traz ali linhas mais retas, né, traz faróis duplos também, então é a última frente que nós encontramos ali, né, e essa frente já saiu no LeBaron, Magnum, né, e também nos últimos Chargers, né. Os primeiros Chargers tiveram a frente daquele amarelo que eu mostrei anteriormente, com a grade dividida, né, e teve pequenas alterações daquela lá, né. Vamos ao sétimo motivo. Por sinal, a frente está aqui, né? Estou mostrando aqui para vocês. Essa é a frente do Charger. O primeiro Charger saiu com essa frente. E o último Charger já saiu com essa frente aqui, que era igual a do Magnum e a do LeBaron. Bom,
Sétimo motivo para você customizar um Dodge nacional é que ele teve diversas versões ao longo desses anos e que podem servir de inspiração para você customizar o seu carro, né? Então, já falando aqui do próprio Charger, né? Mas aqui a gente pode lembrar também do Dart SE, que era uma versão bem despojada, mas ela tinha um apelo muito esportivo, então você vê que ela praticamente não tinha cromados, né, exceto pelas maçanetas e para-choques, mas aqueles frisos eram todos pintados em preto, retrovisor pintado em preto, a grade era toda preta, então deixa o carro assim, com um visual bem malvadão, né, um visual bem bandido. Tinha um esquema de faixa também ali exclusivo, dependendo do ano esse esquema de faixa alterava, pintura preta ali no painel da traseira, um interior também com uma padronagem de bancos bem interessante, sintonizada com a época. Então, se você tem um Dart um pouco mais simples, às vezes você pegar algumas referências de um Dart SE pode ficar bem bacana se você aplicar ao seu Dodge Dart. Além disso, temos o Charger RT também, talvez o modelo mais cobiçado de todos os Dodges nacionais. E olha que bonito que fica, né, esse Dart com essa faixa lateral em dourado, né, no carro todo em preto. Pode servir também de uma ótima inspiração para você customizar aí o seu Dodge, uma combinação de cores como essa, né, um capô com essas famosas flautas, ou essa frente que é bastante agressiva, né? E você também teve o Magnum, né? O Magnum ele era o coupé mais luxuoso da marca Dodge aqui no Brasil. E além da frente que a gente já tinha falado, ele tem padrão de faixas exclusivas, essas calotas raiadas exclusivas também, um teto de vinil em um formato um pouco mais diferenciado ali, né, com os detalhes, uns apliques na coluna ali B, bem interessante. Então, e até mesmo o interior desse carro era luxuosíssimo. Então tudo isso pode servir de referência para você poder fazer um projeto de customização em um Dodge grande nacional. Aí fica bem legal você beber dessas fontes, né? Oitavo motivo do porquê customizar um Dodge é que um Dodge nacional customizado está ficando cada vez mais valorizado. O original então nem se fala, mas um bem customizado também está sendo assim bastante valorizado. Veja esse Dodge Charger aqui, né? Você percebe que ele é customizado, ele não é original, tanto pela cor, né? As rodas têm um outro detalhe um pouco mais diferenciado. As faixas eram de um modelo de Charger, mas não sei se era exatamente desse. Mas você vê que ali pequenas alterações em um carro, nesse Dodge, você consegue agregar valor a ele. E com certeza você vai estar aí atraindo muita atenção com essas alterações um pouco mais sutis, né? Ou um simples Dart mesmo, não precisa nem ser um Charger, um Dart mesmo, você já consegue atrair bastante atenção com um jogo de rodas bacana, uma pintura legal, padrão de faixa que remeta à história da Dodge, né? Tudo isso você consegue agregar valor ao seu Dodge e fazer um projeto bem bacana, um projetinho bem legal. Bom, o nono motivo do porquê customizar um Dodge é uma boa é que o motor ele é robusto e confiável. Esses motores Dodge, né, eles eram do tamanho de 5.2 litros V8 e tinham mais de 200 cavalos. Aqui a gente está falando da potência bruta, que era o padrão para a época, né? Só que para vocês terem uma ideia, esses motores eles eram tão robustos que foram usados em alguns caminhões da Dodge, né, ali durante os anos 80, quando eles já eram montados pela Volkswagen, né? Inclusive alguns desses motores eram transformados para álcool, então você já imagina aí que não devia ser a coisa mais econômica do mundo, mas esses motores, para serem usados em caminhões, era sinal de que são motores bastante robustos, né? E esses motores também foram usados no Jeep Grand Cherokee,
e na Dodge Dakota, que foram vendidos aqui entre os anos 90 e começo dos anos 2000. Então, para vocês verem que esse motor, ele é um bom motor que foi usado até dos anos 70 até os anos 90 e 2000. Então, é um motor bastante confiável, é um motor robusto e é uma boa base mecânica para você já estar começando. Naturalmente que esses motores, quando vinham nas Dakotas ou no Jeep Grand Cherokee, eles já eram mais modernos, né? De injeção eletrônica e tal, já eram motores assim atualizados, né? Então também, de repente, se você estiver montando aí um Dodge Dart com uma pegada um pouco mais resto mod, aquele tipo de carro customizado em que ele tem algumas modernizações mecânicas, às vezes fica legal também você pegar um motor, né, de um desses carros aí um pouco mais novos, que é basicamente o mesmo motor, só que aí no caso mais atualizado. Então esse motor 5.2 V8 do Dodge Dart é uma excelente base mecânica para você fazer modificações. E como um último motivo aqui para você customizar um Dodge Dart é que o cofre do motor dele é bastante grande. E por conta disso você consegue inserir ali alguns motores Big Block, né? Esse motor 5.2 V8, apesar de ser grande para os padrões brasileiros, né, ele é considerado lá nos Estados Unidos um motor Small Block, um motor pequeno, de bloco pequeno. E você consegue botar motores bem maiores dentro de um cofre de um Dodge Dart sem grandes problemas. Então, se você acha que esse motor 5.2 V8, conhecido 318, né, medida em polegadas cúbicas, é pouco, você pode ir atrás de motores maiores e colocar dentro do cofre do seu Dodge Dart e aí só correr para o abraço. Então é isso, meus amigos. Esses são os 10 motivos do porquê customizar um Dodge nacional. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua sugestão de vídeo para a gente poder estar comentando aqui também. Se você concorda com esses motivos que nós colocamos aqui, se você teria mais algum outro do porquê customizar um Dodge nacional, quero saber aí o comentário de vocês, tá ok? Então é isso, galera. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.